just very short session. And the lady who asked the last Ok, question, kind of uma sessão important, muito curta. the Vajra pride of being the E a deity. pessoa que perguntou a última pergunta foi Very good. bem importante sobre o orgulho Vajra, o orgulho de I ser think a I've already deidade. stressed quite a lot about Isso é how muito bom. important it is to have both wisdom and method in union. Eu acho que eu já So even, salientei okay, so I've bastante already o talked quão about importante é ter tanto during the sabedoria e método em união. sort of clear, Ok, detailed eu já falei visualization is sobre, encouraged, but durante a more sadhana, importantly, encouraged ter uma is pride visualização of clara e detalhada é importante, being mas the deity, mais importante do confidence of que being the isso deity. But then the é ter next step, o even orgulho more important, de ser is a deidade, a confiança de ser a deidade. the Mas illusory então, aspect of o this próximo deity. passo ainda mais So this is what importante you é needed to hear. And o aspecto ilusório dessa the deidade. example is usually given like Então, isso é o que this. vocês precisam When ouvir. you think of the deity, E o exemplo the normalmente é dado details of the assim. deity, you Quando should você think pensa na in terms like deidade, a reflection of yourself in the nos mirror detalhes da or deidade, reflection of the moon in the você deve mirror. It's pensar there, em but it's termos also de not da there sua reflexão no simultaneously. espelho, ou a So many reflexão, o examples like reflexo this are given. da lua no lago. Shahaja Está lá e ao mesmo tempo co-emergent, não está lá simultaneamente. Há tantos simultaneously exemplos arising. como esse. So it's like Shahadya, this, coemergente, reflection of the moon. surgimento It's there simultâneo. and it's not Então é there. como a The lua, Shahaja, é the como o reflexo da lua. Ele simultaneous. está lá e ele não Sarjin de está lá. Tongpa Tongjin de Sa, Shahadya, Sarjin de Tongpa está Tongjin de Sa. simultâneo. There's so many expressions like this, very, very valuable for the sadhana practitioner. Há tantas expressões muito Of course, ideally, valiosas para o praticante de we need to sadhana. apply this kind of É wisdom claro que, or attitude idealmente, towards life nós in general. precisamos aplicar essa We sabedoria don't ou even need to go to atitude the em Tantra. relação à vida em Even in the geral. Mahayana, A gente nem precisa ir até o Tantra, mesmo I no think I've Mahayana. given this example so many times, but I actually like this example. Eu acho que já dei esse Like exemplo tantas vezes, mas having na a verdade eu short realmente nap gosto desse of exemplo. 5 minutes, having a long dream of going to a Como Starbucks tirar coffee, um cochilo order 10 curtinho de cups of 5 coffee minutos of e different ter um kinds, sonho super longo de ir para um Starbucks, and getting them pedir and 10 coming back xícaras de café de tipos with everything diferentes what you ordered, e recebê-los e voltar and com todas as just coisas que because você it's a pediu no dream, Starbucks. it does not violate the fact that it's a 10 cups. It's not 9 E cups só porque é or um 10 sonho, minutes. isso não It's not one viola o cup. It's fato all there. de And que são everything what you 10 ordered has xícaras, a não são amount, 9 xícaras, são dez aromas, xícaras, não é uma xícara, tá tudo cinnamon lá. taste, E with tudo milk o or que você without milk pediu, ice, café all de there intact. amêndoa But ou from the time you com went to canela, com leite, Starbucks sem coffee leite, tudo isso está lá intacto. Mas until you do wake up, momento em que você foi até o nothing has Starbucks, happened. None of this sort até of você exists. acordar, Really? Not exists? I can't really see. nada aconteceu. You went, you ordered, you even drank, Nada you disso shared. existe. All of Sério? that Não happened. existe? Eu não posso Then I can dizer. really also Você foi, você forthrightly pediu, say, você oh, it bebeu, never você happened. compartilhou, tudo isso aconteceu. It happened Então, eu in a não posso certain way, realmente in dizer a certain com light. todas as letras, isso This nunca is aconteceu. how the Mahayana Aconteceu, people think of de the certo life. We modo, generally hold Buddhist em um nível life específico. like this. É You are isso sitting there, como as I'm pessoas sitting here, Mahayana of pensam, course. é assim como as But pessoas Mahayana right now pensam. you Na will verdade, como todos os so budistas pensam que a vida insist that you are funciona. there, Você está not here. sentado lá, eu estou sentado aqui, é claro. If I ask Praveen to Aqui, sit here, agora, he will nesse momento, refuse. você vai insistir, sem dúvida, Even você está though lá, eu estou in aqui. private there Se eu, is se eu pedir photo para o evidence that Praveen he sentar sat aqui, ele in the vai throne. se negar, ele não vai querer. Mesmo que, em particular, existem evidências de Photo fotos de que ele evidence. sentou no trono. Tem fotos disso.
So this, is how it is. What is it? This is actually Então, what ah, in tantric language called upanikrama. isso é, So na it's actually a verdade, practice. Cherim, we o call que a it gente cherim chama upanikrama. na linguagem It's tântrica a creation. Upanikrama. É, You na verdade, uma visualize prática, all of that. But I é still uma want to answer that criação, question. What's você the visualiza difference? tudo isso, So, mas eu ainda quero what's the responder difference of aquela pergunta: qual é a having an diferença? excessive pride of who you are, like as an artist, as a Qual é a doctor, as a diferença lawyer, whatever, entre ter just um orgulho excessivo de quem Tom, você é, Harry, enquanto um whatever, artista, enquanto um médico, ou or advogado, o que quer que versus seja, being a deity? ou Tom, ou Even Harry, on the ou o que relative quer que level, seja, there is some difference, versus quite a lot of difference. ser a And the deidade. difference is Mesmo no aspecto information and relativo, existe uma marketing. diferença, na verdade, bastante diferença. E a diferença You é have been marketed informação e as marketing, na whoever you verdade. are. And that result is usually, Você I foi don't know, propagandeado a the você quem success. quer que você é. E o resultado Whatever disso, perceptions you had normalmente, as a lawyer, as a é doctor, o, as a enfim, student, o as a wife, sucesso. as a husband. Qualquer que seja a referência que você tem enquanto On the other advogado, hand, enquanto médico, enquanto estudante, deities, from the right esposa, from the marido, beginning, it should qualquer que be seja a actually, referência, esse é o resultado. is Por outro marketed as lado, the as union of wisdom deidades, and method, já as do the início, union of elas deveriam emptiness and ser luminosity. So that propagandeadas impact como has a to be união da different. sabedoria e And método, moreover, a tantric união and let's say you vacuidade e are, luminosidade. Então, o impacto tem que ser I don't diferente. know, Além disso, Louise, o Tantra vai everything you are afirmar que, Louise. vamos imaginar que And the você é tantric will argue, Louis. say, no, actually, that's Você a pensa que made é up. Louis. It E o has Tantra vai nothing argumentar, behind. na verdade, There's não, no isso é nothing, fabricado, isso é uma criação. like valuable. You are Não tem nada actually por Tara. trás, não tem You nada just lá, never realized. não tem Everybody nada asks, who de is Tara? valor. And then you, Na the verdade, você ultimate é Buddha, Tara. Gata Gata Garba, Você simplesmente nunca all of percebeu. that. E So daí the você pergunta, tantric quem é will say Tara? that Aí thinking toda a you are a argumentação dessa deity is Tagatha Garba e more todas essas coisas. closer, more Então, you o is being Tantra vai more dizer authentic, que is being pensar more que true você and é a to yourself deidade é mais than thinking you are próximo, Louis é mais or autêntico. Isso é, isso é ser mais autêntico com whatever você mesmo do que pensar que identity você é a you have. Luísa ou que Okay, now qualquer que seja. E a all identidade que você sadhanas, as I tenha. said earlier, come to conclusion of Ok, agora todas as dissolving. sadhanas, como eu disse This is a antes, big part of the sadhana, which a concluem lot of com the a sadhakas, dissolução. practitioners, they sort of, Isso é uma grande parte, because uma there's parte muito nothing importante, really importante much to parte das practice. sadhanas. There's no ritual. E muitos dos praticantes da This is the sadhana, part of eles what we meio call que... Porque não tem muito o que praticar, ele não tem um Sampanikrama, ritual. which is resolution. Essa é a parte So que a gente chama de the deity that you have Sampanikrama, constructed, que é a you have dissolução. visualized, are all dissolved gradually or Então, a deidade incidentally, que você depending on construiu, que different você sadhanas. visualizou, ela se And then dissolve gradualmente ou instantaneamente, stay in the dependendo das sadhanas, state of sadhanas são dharmata, diferentes. dharmakaya, E or whatever então, you want to call it, in that union of você emptiness and permanece luminosity as no much estado de as you can. Dharmata ou Dharmakaya, ou como quer que We have você to queira pay some chamar, attention to this. So, okay, a let's say união de gradually vacuidade luminosa tanto quanto how to possível, tanto dissolve quanto você and puder. A the gente tem que moon prestar atenção aqui. moon Vamos imaginar dissolves que a gente está fazendo gradualmente. in your body. O lótus You se are dissolve na lua, a lua se dissolve em attributes, such as the você, no seu flower corpo. or the sword, if you are practicing Manjushri, dissolve into you. Os Crown, seus atributos, jewels, como as dissolve flores into your ou a body. espada, se você está praticando Garments dissolve Manjushri, into se your dissolvem em você. body A or coroa, as slowly dissolve. joias se dissolvem no From the top corpo. of the, or As from the roupas se bottom dissolvem no or corpo. from O both corpo side, também you are dissolving gradualmente into se this, dissolve let's ou say, de cima para baixo ou moon de disk baixo para inside cima, your ou heart, ambos, if there is. se dissolve lentamente Then the moon disk again dissolve into the nesse Vajra, disco de if there lua dentro do is. seu coração, se Then the há um Vajra disco de dissolve lua. into the seed cylinder. Let's say Então, like a
o disco de lua se dissolve no Vajra se houver um Vajra, e aí o Vajra se dissolve na sílaba raiz, como o Ri ou Hum. E esse Hum também lentamente se dissolve no círculo. E o círculo se dissolve no Nadi, uma espécie de traço, e esse traço também se dissolve. E então, vocês veem, isso é um ótimo exercício de morte, se vocês quiserem chamar assim. Eu estou usando uma linguagem muito crua, e aí você permanece lá. Permanece lá tanto quanto você conseguir. Para os iniciantes, isso pode ser 2 segundos, é claro. Então, depois de 2 segundos, talvez vocês pensem em, não sei, o queijo azul, ou o seu próximo compromisso. Mas o sadhaka, o que eles fazem é, em vez de deixar o queijo azul ou o paneer tikka ou a xícara de café invadir, antes deles entrarem em você, você conquista e surge como a deidade. Isso significa que você, assim você controla o seu renascimento, você controla. Então, esse é um exercício. Então, você ainda não é um ser perfeito, não é uma Hasidah. Significa o quê? Vocês têm que pagar contas. Essa é a diferença entre os Mahasidas e as pessoas comuns. Vocês têm que pagar contas. Existem outras diferenças, por exemplo, Mahasidas, eles provavelmente têm uma boca, mas eles não têm o lugar por onde saem as coisas, então nada sai. Mas nós temos os dois, então a gente tem que estar sempre preenchendo de novo, começo mais. Isso é terrível, não é? A gente tem que planejar, a gente tem que organizar os horários, fazer todas essas coisas. Então, sim, a gente entende isso. Então, o que que a gente faz? Então, a gente faz o que a gente chama de pós-meditação, que também é uma sadhana a propósito. É uma outra parte da sadhana que é esquecida pelos praticantes bastante, frequentemente. Então, ok, vocês querem comer uma samosa. Então, comam samosa como uma deidade. É um exercício. Então, basicamente, vocês constantemente dizem a si mesmos que vocês são a deidade e todas essas coisas. É claro, eu quero dizer para vocês não correrem demais, não se apressarem demais. Não vai ter um impacto imediato da forma como vocês desejam, mas mesmo um pensamento momentâneo e uma confiança de que vocês são a deidade, como eu falei ontem, as filas de formigas correndo, caminhando uma depois da outra, distraídas, do mesmo modo, até um simples momento de ser a deidade vai ter um impacto. Então, e o sinal do impacto da sadhana the first impact will be you will be torn. Should I go to the birthday party? o primeiro impacto é que você vai se sentir dividido. Ah, será que eu devo ir para a festa de aniversário do meu primo? É tão sem graça. Qual é o propósito disso? Eu devo ir? Será que eu vou? E aí vocês decidem ir. E aí para aquela festa vocês têm que usar uma roupa de pôr do sol. E aí vocês fazem isso meio que vocês fazem isso com um pouco de relutância no início, porque vocês veem que isso não tem sentido. Vocês conseguem ver que não faz muito sentido. E aí, depois de alguns anos, vocês vão para a festa, vocês vestem todas essas coisas, mas tem um pouco de pensamento de tipo, ah, isso aqui é uma piada,
todas essas coisas after a certain humanas. year of practice, then you actually E depois de alguns anos de prática, go to party. vocês Make realmente, you know, like try to go to all the parties. de fato, vão para a festa. Make sure that people invite you, and you Vocês tentam really ir para todas as spend festas. 4 hours putting Vocês a right outfit, fazem right com que makeup, todas as pessoas because you convidem then have vocês e vocês ficam lá you have already seen the 4 horas usefulness, se preparando, appreciated colocando a roupa, aspect of colocando a it, and maquiagem. then it is actually even more Porque fun nesse and ponto more vocês já viram enjoyable. And a there's falta de also an sentido e o agenda, aspecto ilusório disso. you know, E, na verdade, se there's a torna ainda vested mais interest. divertido e mais There's an agradável. interest of turning E everything também into the tem Aryatara or whatever the deity. tem uma agenda, tem um interesse As you go to escondido que party, é o interesse de transformar there's a todas as coisas em gatekeeper who Aryatara ou doesn't em allow qualquer you. outra deidade. Perfectly E aí, fine. quando vocês vão para a festa, Next se tem um party you porteiro que go, não deixa vocês entrarem, whatever, you tá know, perfeito, não tem you problema. never feel rejected. Aí vocês vão para a próxima festa ou qualquer outra coisa. Mahasiddha is E basically vocês nunca se sentem rejeitados. no more fear of missing out Então, os and no Mahasiddhas more são feeling basicamente, rejected. That is Mahasiddha. eles significa And não ter mais medo de perder no need as to coisas e de se apologize, sentir rejeitado. Isso é but you will um be so Mahasiddha. polite. E And não tem but you necessidade know, de se desculpar, without needing to, mas vocês vão without ser ao mesmo putting tempo muito any educados, effort, you actually mas end sem up precisar, becoming sem fazer nenhum like a esforço. magnet Vocês, na verdade, for acabam others. se tornando Because on the most imã fundamental level, para os people will outros. think you are harmless. Porque no nível mais Because you have fundamental, no agenda. as pessoas vão Only pensar que agenda vocês you have são is I have is the inofensivos. bodhicitta. So Porque vocês não têm nenhuma agenda, nenhum interesse. Ou a única agenda que vocês têm, o único interesse é bodhicitta. now tonight, I think are we doing the Sergin Budo? Yeah, the pure gold. Agora, hoje de noite, It's not because I've become a gente vai ter um Mahasiddha that I've ensinamento become sobre o losing time. ouro puro, Pure Gold, It's just do 84.000. I'm so bad with schedule. Não é porque eu tô me tornando uma racida que eu tô perdendo a noção de tempo. É só Please, que eu can sou you not be tão too ruim com essa coisa de agendas e de tough on my marcar horários. assistants? Então, por Because favor, all my vocês podem assistants, many times they are the não ser last muito duros com os meus assistentes, porque todos os meus assistentes, before the others already knew what's happening. muitas They vezes, know the eles são os last. que ficam sabendo por último das coisas. Todo mundo já sabe So o que está tonight I acontecendo, o que think vai we are acontecer, e talking eles são os about últimos a pure ficar sabendo. gold, which should be very, very, you know, Mahayana. But Então, eu having acho que received hoje à noite a gente you está know, this conversando, a gente vai conversar sadhana sobre o ouro puro, introduction, que é um ensinamento you bem can always Mahayana, hear mas it tendo through the recebido tantric essa introdução à sadhana, vocês ear, podem sempre you ouvir know, isso tantric desde a understanding. perspectiva Yes, tântrica, this is the thing. com o ouvido tântrico, This is what com o Longchenpa said. entendimento tântrico. Once you have become the Sim, esse é o ponto. Mahasandhi practitioner, very É isso que o matured, Longchenpa disse. Uma vez que você se torna um praticante de somebody will be Mahasandhi, reading um praticante muito maduro, phone book, and you will each and every word you alguém it vai will be estar inspiring. lendo uma lista de telefones And e each and cada every uma word das will palavras be vai ser very super inspiradora para vocês. fascinating. Phone book is actually E fascinating. cada uma das We palavras don't vai have this ser anymore, do we? fascinante. Oh. Na verdade, esses livros de So telefone são sad. fascinantes. A gente não We tem used to eles have mais, something né? called yellow page, that thick book. É tão triste. No more joy of going through the pages. Eles tinham uma coisa chamada páginas amarelas, aqueles livros grossos. Well, Agora a gente não tem mais a alegria de Mahasiddha, passar por essas páginas. Mahasandhi practitioners, tantric practitioners Ok? will be able to, Então, you know, praticantes Mahasandhi e os praticantes tântricos that does vão not ser mean capazes that de
Mas isso não significa que os praticantes Mahasandhi ou Mahasiddhas vão criar uma espécie de uma mistura, um patchwork, uma combinação de várias coisas. Eles não vão. Eles não vão servir sushi com chips. Eles vão dizer sushi é sushi, chips é chips, hambúrguer é hambúrguer. Ok. Se vocês tiverem uma ou duas perguntas. Maybe 2 questions. I have time, and then Thank you, Rinpoche. You're so generous. Talvez 2 perguntas, eu tenho tempo para 2 perguntas. I'm wondering about, with the Obrigada, last Rinpoche, vow, pela it generosidade. said that the vow has some kind of form, oh yeah. right? Eu tenho uma pergunta sobre o voto With the monástico. Abhisheka, when we are doing the practice, is there this kind of imprint so that when we are in that Quando a state, gente recebe a bicheca, a gente está fazendo a prática. If you are talking about the Vinaya Existe... authority really Desculpa, eu não entendi a very pergunta. much. Se tu está falando do Vinaya, It's held by the a autoridade do Vinaya é realmente, more classic terms, ela é like apoiada Vyashika or pelo Sautrantika Charavaka ou they have Theravada, the ou authority. o termo mais clássico é Vaideshika ou Sautântrica escolas. Elas têm autoridade, e é por isso que, obviamente, em lugares como Sri Lanka, Myanmar, o Vinaya e o Abhidharma, eles realmente eles têm o conhecimento, eles têm autoridade nessas questões. No Vinaya, na tradição do Vinaya, também conectado com a Abhidharma, os monásticos como um bhikshu ou uma bhikshuni, essas ordenações, ok, essa é uma visão muito clássica da Vaideshika, da escola Vaideshika do budismo. É como... Eu não sei como traduzir isso. Deve haver uma tradução. Formação mental. Anyway, there is this. There is it's a really big study. And it's Ok, de qualquer forma, existe isso. É um estudo muito amplo. E é uma ideia brilhante, na verdade, brilhante. Ok, eu vou dar um exemplo. O voto de Bodhisattva você pode tomar de agora até a iluminação. O voto de Bodhisattva. Então, vocês podem morrer e da próxima vez, quando vocês renascerem como uma borboleta ou como quer que seja, vocês ainda são um Bodhisattva. A não ser que vocês tenham desistido do voto ou devolvido ou quebrado. Mas o voto do Bhikshu é relacionado com a forma. Então, ele só pode acabar quando você morre, a não ser que você tenha quebrado ele. Portanto, você não pode tomar o voto de monge agora e renascer como um bebê monge. O Vinaya é... Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa, agora, por alguma razão estranha, sobretudo na América, a moralidade e a ética se tornaram uma grande questão. Todas essas coisas da questão ética, secular, moralidade, etc. E as questões legais.
Eu acho que eles deveriam prestar uma atenção ao estudo do Abhidharma e do Vinaya, porque eles têm muitas coisas que solucionariam muitos dos problemas, mas é um estudo muito difícil. So when we get the Abhishek, Oh, I see. Yes. is it an imprint? No. É mais alinhado Now, when you com talk about o Abhidharma, Vajrayana e a then when you go Abhisheka. to the Bodhisattva level, already that is Quando almost, well, according to many no scholars, nível de Bodhisattva, okay, it's like that kind of segundo concept is muitos outshined. estudiosos, Bodhisattva vow, mind is more esse important. tipo de conceito ele é Now to the ofuscado, Vajrayana. porque o Now in the voto do Vajrayana, Bodhisattva, no voto do Bodhisattva, a this is mente é mais why, importante. Agora, no Vajrayana, they do talk about the body. I think you are talking about é por the isso Vaka, que Kaya Vajra, the Kaya eles form, falam body sobre o Vajra, corpo. indestructible Eu acho que você body. está falando sobre o Kaya Vajra, That a is a forma little bit Kaya, different from o corpo this Vajra thing that you were indestrutível. talking earlier. It's a little different. Agora, We are isso é talking um about pouco diferente unsplittable nature of all phenomena. daquilo que você estava falando That's what antes, we é um are pouco talking diferente. A gente está falando sobre a natureza indivisível de todos os fenômenos. É disso que eles estão falando. Avatar. Okay. And if that's Em the vez da case, the Kaya palavra Vajra, deidade, eu ofereço a palavra avatar. same or is it E se Yeah, esse the for only o thing caso, is o there's a Dharmakaya Kaya and the Vajra, Sambhogakaya thing. It might not cover it. Okay, Nick, and that will, I think we a will have única to go. coisa é Nick, que tem a Dharmakaya e Sambhogakaya, talvez ele não cobra. Thank you, Rinpoche. Nick, eu You acho que a said gente vai that ter the que ir seed depois. syllable dissolves into the nadi, and then the nadi dissolves Obrigada. into the Você stroke. disse que a sílaba semente Can you say more about dissolve no nadi e que o nadi dissolve no stroke. traço. Você pode falar um pouco mais sobre isso? I think Sobre o if you cook traço? an egg, I think you will learn this. Eu acho que se você cozinhar um ovo, você vai aprender isso. Yes. thank you. Okay, thank you. Ok, obrigado. Diane, we will have plenty of time. Ok, a gente vai ter bastante tempo, não se preocupe. Okay. Ok, Thank you. obrigado.